Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo e comenta aí. De qual cidade você está vendo essa história? Tem estrada que parece vazia, até o destino cruzar seu caminho. Meu nome é João Carlos, mas todo mundo me chama de Juca. Tenho 52 anos e dirijo caminhão há mais de 30. Já rodei o Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí, mas nunca pensei que uma tarde cinzenta na BR-135, entre Montes Claros e Januária, ia mudar minha vida para sempre. Era um fim de tarde úmido, desses que pesam no peito. O céu carregado prometia chuva forte, e o vento arrastado balançava as árvores do cerrado como se quisesse arrancá-las pela raiz. Eu vinha descendo aquele vale isolado, entre morros cobertos de mato fechado, carregando 20 toneladas de soja com destino ao Porto de Santos. A cabine do meu Scania cheirava a diesel e suor velho, misturado com o resto de café frio que eu tinha tomado na última parada. O rádio chiava baixinho, tentando pegar alguma estação entre as serras. De vez em quando, escapava um pedaço de música sertaneja ou notícia de trânsito, mas logo voltava ao chiado irritante. Eu nem ligava mais. Depois de tanto tempo sozinho nessas estradas, você aprende a conviver com o silêncio. Na verdade, às vezes ele é melhor companhia que muita gente. Minha mente vagava pelos mesmos pensamentos de sempre. A filha que perdi há 15 anos num acidente. Ela tinha apenas 17 anos e saía da escola quando um motorista bêbado atravessou o sinal. A ex-mulher que não conseguiu me perdoar por eu estar sempre na estrada quando nossa menina mais precisou de mim. O vazio que carrego no peito desde então, como se uma parte de mim tivesse sido arrancada e nunca mais cresceu no lugar. Por isso eu dirigia, porque na estrada o vazio faz sentido. Quilômetro após quilômetro, você vai deixando as dores para trás, mesmo sabendo que elas vão estar lá quando você parar. Mas pelo menos enquanto as rodas giram, você tem uma desculpa para não pensar muito. O motor vibrava com o peso dos silêncios guardados. Eu reduzi a marcha para enfrentar uma subida íngreme quando vi uma placa meio desbotada. Passarela, 2 quilômetros. Era uma daquelas pontes antigas que ligavam as duas margens de um vale, onde passava um riacho que, no tempo das chuvas, virava um pequeno rio. Lugares assim são comuns no interior de Minas. Construções esquecidas pelo tempo, que resistem mais por teimosia que por manutenção. As primeiras gotas de chuva começaram a respingar no para-brisa. Pensei em parar na próxima cidade para esperar o temporal passar, quando algo me chamou a atenção lá na frente. No começo, pensei que fosse um animal. Uma sombra estranha na passarela, que se destacava contra o céu escuro, mas conforme me aproximava, a imagem foi ficando mais clara e meu coração começou a bater mais forte. Era uma pessoa, uma mulher. Ela estava agachada na beira da passarela, numa posição estranha, como se não conseguisse se mover direito. Algo não estava certo. Ninguém fica parado numa ponte velha dessas, debaixo de chuva, no meio do nada. Acelerei um pouco, e foi quando consegui ver melhor. Meu Deus do céu! A barriga arredondada denunciava a gravidez. Ela devia estar no final da gestação, mas o que me deixou com o sangue gelado foi perceber que os braços e pernas dela estavam amarrados com cordas finas e a boca coberta por uma fita escura. A chuva já estava escorrendo pelo rosto dela e mesmo de longe dava para ver que o corpo tremia. Não sei se de frio, medo ou desespero. Provavelmente dos três. A passarela era dessas antigas, toda coberta de musgo e com grades enferrujadas que mal aguentavam em pé. Embaixo, um riacho barrento serpenteava em zigue-zague entre as pedras. E foi aí que eu vi algo que me arrepiou dos pés à cabeça. No meio das águas escuras, quase imóvel, havia um jacaré de uns 3 metros. O bicho girava devagar na correnteza, como se estivesse esperando alguma coisa. Como se soubesse que algo ia acontecer.
Minha mente processou a cena toda em segundos. Aquilo não era acidente. Alguém tinha amarrado aquela mulher grávida numa ponte, bem em cima de um jacaré, no meio de uma tempestade que se aproximava. Alguém queria que ela morresse. Pisei no freio com tanta força que os pneus cantaram no asfalto molhado. O caminhão parou com um solavanco e eu pulei da boleia antes mesmo do motor parar de rugir. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o canivete que sempre carrego no bolso da camisa. Corri até a base da passarela. Os degraus de concreto estavam escorregadios, cobertos de limo. Subia 2, escorregava 1. O coração batia no pescoço e eu sentia o gosto metálico do medo na boca. "Aguenta aí, moça!" Gritei, mesmo sabendo que ela não podia responder com a boca tampada. Quando cheguei lá em cima, vi que a situação era pior do que imaginava. As cordas estavam molhadas e inchadas, cortando a pele dos pulsos e tornozelos. A fita na boca estava grudada com tanta força que tinha deixado marcas vermelhas ao redor dos lábios. Os olhos dela me fitaram com uma mistura de alívio e terror, como se não soubesse se eu era salvação ou mais uma ameaça. "Tô aqui para ajudar", sussurrei, tentando passar calma que eu mesmo não sentia. Comecei a cortar as cordas com o canivete. Meus dedos estavam molhados e trêmulos, e a lâmina escorregava. Primeiro liberei os pulsos, depois os tornozelos. Quando tirei a fita da boca dela, saiu junto um pouco de pele, e ela gemeu baixinho de dor. "Consegue ficar em pé?" perguntei. Ela tentou, mas as pernas não obedeceram. Estava ali há tempo demais e a circulação tinha sido cortada pelas cordas. Passei o braço por baixo dos ombros dela e a ergui devagar, tomando cuidado com a barriga. Foi nesse momento que ela conseguiu falar, com a voz rouca e quebrada. Ele vai voltar." Antes que eu pudesse perguntar quem, ouvi o barulho de galhos se partindo do lado da estrada. Girei a cabeça e senti o sangue gelar nas veias. Um homem saía do mato como um animal acuado. Os olhos vermelhos injetados de raiva ou de alguma coisa pior. O cabelo molhado grudado no rosto, as mãos sujas de terra. Na mão direita, uma pedra do tamanho de um punho. "Ela é minha!" gritou, com uma voz que mais parecia um rosnado. "Ninguém tira ela de mim!" O peito dele subia e descia rapidamente e dava para ver o ódio escorrendo pelos dentes cerrados. Aquele homem estava completamente fora de controle. Naquele segundo, tudo ficou claro. Ele tinha amarrado a mulher na ponte e ficado escondido para assistir. Talvez quisesse ver ela morrer afogada quando a chuva enchesse o riacho. Ou quem sabe esperava que ela caísse e virasse comida de jacaré. Meu corpo reagiu antes da mente. Pensei na minha filha que morreu jovem. Pensei em como eu me sentiria se fosse ela ali, precisando de ajuda e não tendo ninguém. Pensei em todas as vezes que passei por alguém na estrada e não parei para ajudar, sempre com pressa, sempre com desculpa. Desta vez, não. Carreguei a mulher no colo. Ela pesava mais do que esperava, com a barriga e tudo. E desci os degraus da passarela o mais rápido que consegui sem escorregar. O homem gritava atrás de nós, prometendo que ia nos matar, que ia nos encontrar, que ela era propriedade dele. Abri a porta do carona e coloquei ela no banco com cuidado. Ela estava consciente, mas em choque, tremendo da cabeça aos pés. Corri para o meu lado, liguei o motor e acelerei com a porta ainda aberta. Pelo retrovisor, vi o homem correndo atrás do caminhão, gritando como um louco, atirando pedras que se estilhaçavam no asfalto. Mas meu Scania tem 440 cavalos. Ele ficou para trás em questão de segundos. Só depois de uns 5 quilômetros é que consegui respirar direito. Parei na primeira cidade que encontrei, um lugar pequeno chamado Manga, e estacionei em frente a um posto médico. A mulher ainda tremia. Olhei para ela e perguntei: "Como você se chama?" "Letícia", ela respondeu baixinho. Obrigada por não ter passado direto."
Eu não soube o que responder. Fiquei pensando em quantas vezes eu tinha passado direto por coisas que deveria ter parado para ajudar. Quantas vezes o medo ou a pressa falaram mais alto que a consciência. A gente precisa te levar num médico, falei. Você está grávida de quantos meses? 8, ela sussurrou, passando a mão na barriga. Falta pouco. Foi aí que percebi que aquela tarde cinzenta não tinha sido só uma coincidência. Eu estava ali naquela hora, naquele lugar, por algum motivo maior. E pela primeira vez em 15 anos, desde que perdi minha filha, senti que talvez ainda houvesse algum propósito na minha vida. Alguma razão para continuar dirigindo essas estradas infinitas. Alguma razão para não desistir de acreditar que ainda existem pessoas que merecem ser salvas. O posto médico de Manga era daqueles lugares simples que você encontra no interior de Minas. 2 salas apertadas, cheiro de álcool e uma enfermeira que parecia trabalhar ali desde que o mundo começou. Dona Marlene, como ela se apresentou, tinha uns 60 anos, cabelo grisalho preso num coque e mãos que demonstravam experiência de quem já viu de tudo na vida. Misericórdia, que foi que aconteceu com essa menina? Perguntou assim que nos viu entrar. Letícia ainda tremia, as marcas das cordas bem visíveis nos pulsos e tornozelos. Ela foi atacada. Respondi, sem saber bem como explicar aquela situação toda. Tá grávida de 8 meses e precisa de cuidados. Dona Marlene não fez mais perguntas. Mulher experiente sabe quando é hora de agir primeiro e perguntar depois. Ela ajudou Letícia a se deitar numa maca improvisada e começou a examinar os ferimentos. As marcas são profundas, mas não cortaram nenhuma veia importante. Murmurou enquanto limpava os machucados com cuidado. O bebê parece estar bem, pelo que posso sentir, mas ela precisa de repouso e muito líquido. Perdeu bastante água com esse susto todo. Enquanto Dona Marlene cuidava de Letícia, fiquei ali parado, sem saber bem o que fazer. Minha mente ainda processava tudo o que tinha acontecido. Aquele homem enlouquecido, a ponte, o jacaré esperando embaixo. Parecia coisa de filme, mas tinha sido real. Real demais. Moço, chamou Dona Marlene, me tirando dos pensamentos. Ela está pedindo para falar com o senhor. Me aproximei da maca. Letícia estava com os olhos vermelhos, mas o tremor tinha diminuído. Dona Marlene tinha conseguido limpar o rosto dela, e agora dava para ver que era uma mulher bonita, apesar do cansaço e do medo estampados na expressão. Você salvou minha vida, ela disse baixinho, e a do meu filho. Qualquer um faria o mesmo, respondi, mas mesmo dizendo isso, sabia que não era verdade. Quantas pessoas não passariam direto pensando que não era problema delas? Não qualquer um. Ela passou a mão na barriga. A maioria das pessoas prefere não se envolver, fingir que não viu. Ficamos em silêncio por um momento. Lá fora, a chuva tinha começado a cair com força, tamborilando no telhado de zinco do posto. O barulho era reconfortante de alguma forma, como se a natureza estivesse lavando toda a violência daquela tarde. Posso perguntar quem era aquele homem? Falei, escolhendo as palavras com cuidado. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas não chegaram a escorrer. Rodrigo, meu ex-namorado. A voz saiu fraca, como se pronunciar o nome do esse fisicamente. O pai do bebê. Senti o estômago se revirar. O pai da criança. O próprio pai tinha amarrado a mãe numa ponte, querendo matá-la junto com o filho que ela carregava. Como assim? Por quê? Letícia suspirou fundo, como quem se prepara para abrir uma ferida antiga. É uma história longa e feia. Ela olhou para a janela, onde as gotas de chuva escorriam como lágrimas no vidro. Você tem tempo para ouvir? Olhei para o relógio. Eram quase 6 da tarde. Eu deveria estar chegando em Brasília agora, para seguir viagem de madrugada rumo a São Paulo. Mas alguma coisa dentro de mim dizia que aquela carga de soja podia esperar. Aquela mulher, não. Tenho todo o tempo do mundo, respondi.
E foi assim que, enquanto a chuva caía lá fora e Dona Marlene preparava um chá de camomila para acalmar os nervos, Letícia começou a me contar sua história. Ela tinha 26 anos e morava em Januária com o filho de 7 anos, fruto de um relacionamento anterior. Trabalhava como cabeleireira num salão pequeno do centro da cidade. A vida não era fácil. Criar um filho sozinha nunca é. Mas ela se virava, tinha sua independência, suas amigas, sua rotina. Foi num churrasco de aniversário de uma prima que conheceu Rodrigo. Ele era diferente dos outros homens que ela já tinha conhecido. Educado, bem vestido, dirigia um carro novo. Trabalhava como gerente numa concessionária em Montes Claros. No começo foi um namoro de conto de fadas. Ele trazia flores, me levava para jantar em restaurantes chiques, tratava meu filho como se fosse filho dele, contou, com um sorriso triste. Dizia que eu era a mulher da vida dele, que nunca tinha amado ninguém daquele jeito. Rodrigo era atencioso, carinhoso, protetor. Quando ela reclamava que o salão onde trabalhava pagava pouco, ele oferecia ajuda financeira. Quando o ex-marido atrasava a pensão do menino, Rodrigo cobria as despesas. Aos poucos, Letícia foi se acostumando com aquele cuidado, com aquela sensação de estar protegida. Eu achava que tinha encontrado o homem perfeito, ela disse, balançando a cabeça. Como eu era ingênua. A mudança não aconteceu de uma hora para outra. Foi gradual, quase imperceptível no começo. Rodrigo começou a fazer comentários sobre as amigas dela. Nada muito direto, apenas insinuações de que elas eram más influências, de que não gostavam de vê-la feliz. Quando ela saía com as amigas, ele ficava de cara fechada. Dizia que se sentia abandonado. No começo, eu achava fofo, sabe? Pensei que era ciúme normal, que mostrava o quanto ele me amava. Letícia passou a mão nos cabelos num gesto de cansaço. Mas foi piorando. Depois das amigas, foi a vez da família. Rodrigo sempre arranjava uma desculpa para não participar das reuniões familiares. Dizia que os irmãos dela não o respeitavam, que a mãe dela o tratava mal. Quando Letícia defendia a família, ele fazia cara de vítima. Dizia que ela não o apoiava, que colocava todo mundo na frente dele. Eu comecei a me afastar das pessoas que amava para não brigar com ele, ela confessou, com a voz embargada. Achava que estava fazendo isso pelo nosso relacionamento, sabe? Que estava escolhendo o amor. O controle foi aumentando aos poucos. Rodrigo queria saber onde ela estava o tempo todo. Ligava várias vezes por dia. Aparecia no salão sem avisar. Se demorava para responder às mensagens, ele ficava nervoso, fazia um drama. Dizia que estava preocupado, que a amava demais para ficar sem notícias. Ele instalou um aplicativo no meu celular para saber minha localização, contou, com vergonha na voz. Disse que era para minha segurança, que Januária estava ficando perigosa e ele precisava saber se eu estava bem. Eu senti uma raiva surda crescendo no peito. Conhecia esse tipo de homem. Na estrada, a gente encontra muito malandro que se acha dono das mulheres. Mas ouvir aquilo de perto, ver o resultado daquela violência psicológica, era diferente. E você aceitou? Eu amava ele. Ela suspirou. Ou achava que amava. Hoje sei que era medo. Medo de perdê-lo, de ficar sozinha de novo. Ele me convenceu de que ninguém mais ia me amar do jeito que ele amava. Dona Marlene trouxe o chá e ficou ouvindo em silêncio. Mulher experiente que era, provavelmente já tinha visto situações parecidas. Infelizmente, histórias como a de Letícia são mais comuns do que a gente gostaria de admitir. A violência física começou no final do primeiro ano de relacionamento. Uma discussão boba por causa de uma festa que ela queria ir e ele não aprovava. Rodrigo a empurrou contra a parede, não com muita força, mas o suficiente para ela bater as costas e sentir dor. Ele ficou desesperado depois, lembrou. Chorou, pediu perdão 1000 vezes, disse que nunca mais ia acontecer, que tinha bebido demais, que estava estressado no trabalho. Comprou um anel de compromisso e pediu para morar comigo. E Letícia aceitou.
como tantas mulheres aceitam. Porque quando você está isolada, quando sua autoestima foi minada aos poucos, quando você acredita que merece aquilo ou que não vai conseguir coisa melhor, aceitar parece a única opção. Morar junto foi pior. Ela continuou. Ele controlava tudo. O que eu comia, que roupa usava, que programa assistia na TV. Se eu reclamava, ele dizia que era para meu próprio bem, que me conhecia melhor do que eu mesma. As agressões foram se tornando mais frequentes. Um empurrão aqui, um aperto no braço ali, nada que deixasse marca visível. Rodrigo era esperto demais para isso. Ele sabia exatamente onde machucar sem que ninguém visse. Meu filho começou a ter pesadelos, ela contou, e a voz tremeu. Fazia xixi na cama, coisa que não fazia desde os 3 anos. Teve uma noite que ele me perguntou por que o tio Rodrigo gritava tanto comigo. Foi aí que Letícia se deu conta do que estava acontecendo. Não era só ela que estava sofrendo. Seu filho, uma criança inocente, estava sendo afetado por aquela violência doméstica. Comecei a planejar nossa fuga, disse, com um pouco mais de firmeza na voz. Juntava dinheiro escondido, fazia contato com minha irmã que mora em Belo Horizonte. Mas ele descobriu. Na noite que descobriu, Rodrigo explodiu como nunca havia feito antes. Quebrou alguns móveis, rasgou as roupas dela, gritou que ela era uma ingrata, que depois de tudo que ele havia feito por ela, ela queria traí-lo. Foi a primeira vez que ele me bateu de verdade. Ela tocou inconscientemente na costela, como se ainda doesse. 3 socos no estômago, eu desmaiei. Quando acordou, Rodrigo estava chorando ao lado da cama, dizendo que ela tinha provocado aquilo, que se ela não tivesse tentado fugir, nada disso teria acontecido. Mas que agora eles iam recomeçar, iam se mudar para longe, onde ninguém podia interferir no relacionamento deles. Ele alugou uma casa no meio do mato, a uns 30 quilômetros de Januária. Disse que era para a gente ficar em paz, longe de toda influência negativa. Letícia balançou a cabeça. Era uma prisão. Na casa isolada, o controle de Rodrigo se tornou total. Ele trancava Letícia e o menino quando saía para trabalhar. Não tinha telefone nem internet. O celular dela ele levava junto. A comida era racionada. Se ela reclamasse, ficava sem comer. Foi lá que descobri que estava grávida. Ela tocou a barriga. Quando contei para ele, primeiro ficou feliz. Disse que agora a gente ia ser uma família de verdade, que o bebê ia ser a prova do nosso amor. Mas a felicidade durou pouco. A gravidez deixou Letícia mais sensível, mais chorona, e Rodrigo não tinha paciência para isso. As agressões continuaram, mesmo com ela grávida. Ele dizia que eu estava exagerando, que mulher grávida não era de vidro. Quando eu sangrei um pouco no 5º mês, ele nem quis me levar no médico, disse que era frescura. A gota d'água foi quando o filho de Letícia, o menino de 7 anos, tentou defendê-la durante uma discussão. Rodrigo empurrou a criança, que bateu a cabeça na quina da mesa e abriu um corte. Naquela hora, eu vi que se não saísse dali, ele ia acabar matando meu filho. Os olhos dela brilharam com lágrimas contidas. Uma mãe é capaz de tudo para os filhos, sabe? Foi então que ela elaborou um plano desesperado. Fingiu que tinha aceito a situação, que estava feliz com a gravidez, que amava Rodrigo. Aos poucos, conseguiu ganhar um pouco mais de liberdade. E numa tarde em que ele foi a Montes Claros resolver assuntos do trabalho, ela pegou o menino e fugiu. Consegui chegar até a casa da minha irmã em Belo Horizonte, contou. Achei que estava salva, que ele nunca ia nos encontrar numa cidade grande. Mas estava errada. Rodrigo era obcecado. Passou semanas procurando, contratou até detetive particular. Quando a encontrou, não foi para pedir perdão ou tentar reconquistar. Foi para se vingar. Ele invadiu a casa da minha irmã numa madrugada. Estava completamente fora de si, dizia que eu tinha arruinado a vida dele, que tinha envergonhado ele na frente de todo mundo. A voz dela ficou mais baixa.
Disse que se não podia me ter, ninguém mais ia ter. Rodrigo amarrou Letícia ainda de pijama, colocou no carro e dirigiu por horas. O menino tinha ficado dormindo no quarto da tia. Por sorte, ele não acordou com a invasão. Ele me levou até aquela ponte e disse que ia ser minha última chance de pedir perdão. Ela engoliu seco. Que se eu prometesse voltar para ele, esquecesse toda aquela história de fuga, ele me soltaria. E você prometeu? Prometi, claro que prometi. Faria qualquer coisa para salvar meu filho. Ela tocou a barriga novamente. Mas ele disse que não acreditava mais em mim, que eu era mentirosa, traiçoeira, que preferia me ver morta do que com outro homem. Foi então que ele a amarrou na ponte, tampou sua boca e disse que ia ficar escondido para assistir ela morrer. Que queria ver se na hora da morte ela ia continuar sendo orgulhosa. Ele falou do jacaré, ela sussurrou. Disse que sabia que tinha jacaré naquele riacho, que se eu caísse na água, pelo menos minha morte ia servir para alguma coisa. O silêncio pesou na sala. Dona Marlene balançou a cabeça indignada. Eu senti vontade de voltar naquela estrada e procurar aquele desgraçado para acertar as contas. Mas sabia que isso não resolveria nada. E seu filho? Onde ele está agora? Perguntei. Com minha irmã em Belo Horizonte. Espero que esteja bem, que não percebeu que a mãe sumiu. Os olhos dela se encheram de lágrimas finalmente. Ele já sofreu tanto por minha causa. Não foi por sua causa, falei com firmeza. Nada disso foi culpa sua. Você era a vítima. Às vezes é difícil acreditar nisso, ela confessou. Rodrigo sempre dizia que eu provocava as brigas, que se eu fosse uma namorada melhor, ele não precisaria me corrigir. Dente era impressionante como aquele homem tinha conseguido distorcer a realidade na cabeça dela. Como tinha plantado a culpa tão fundo que mesmo depois de tudo que passou, ela ainda duvidava de si mesma. Letícia, chamei, esperando ela me olhar nos olhos. Nada do que você fez justifica o que ele te fez. Nada. Você entende isso? Ela assentiu, mas eu via que ainda não tinha incorporado completamente essa verdade. Lá fora, a chuva continuava caindo, mas com menos intensidade. A noite estava chegando e eu sabia que precisava tomar algumas decisões. Não podia deixar Letícia sozinha, não depois de tudo que ouvi. Mas também não sabia bem o que fazer. Dona Marlene, chamei a enfermeira que estava organizando alguns remédios. A senhora conhece algum lugar seguro onde ela possa ficar? Uma casa de abrigo, alguma coisa assim? Aqui em Manga não tem nada disso, moço. É cidade pequena, todo mundo se conhece. Se esse homem vier procurar, vai encontrar fácil. Ela coçou a cabeça pensativa. Tem um abrigo em Montes Claros, mas fica longe. E com ela, grávida de 8 meses, não sei se é seguro viajar. Eu posso levá-la. Ofereci sem pensar 2 vezes. Meu caminhão tem cabine-leito, ela pode ir deitada. Letícia me olhou surpresa. Você faria isso? Mas nem me conhece direito. Conheço o suficiente, respondi. Sei que você é uma mãe tentando proteger os filhos, e sei que aquele homem é um covarde que precisa ser parado. Dona Marlene sorriu pela primeira vez desde que chegamos. O mundo ainda tem gente boa, murmurou. Vou ligar para uma conhecida minha que trabalha no abrigo. Vou explicar a situação e preparar tudo para vocês chegarem lá. Enquanto ela fazia as ligações, fiquei ali sentado ao lado de Letícia, ouvindo a chuva bater no telhado. Por algum motivo, naquele momento, me lembrei da minha filha. De como ela costumava ficar com medo durante as tempestades e como eu a pegava no colo e dizia que tudo ia ficar bem. Talvez fosse isso que o destino queria, que eu usasse toda a dor que carregava para ajudar alguém que estava passando por uma dor ainda maior. Juca, Letícia chamou baixinho. Oi, obrigada, por tudo, por ter parado, por ter me escutado, por estar me ajudando. Ela limpou uma lágrima que havia escapado. Faz muito tempo que alguém não é gentil comigo assim. Não soube o que responder. Ficamos ali em silêncio,
Dois estranhos unidos pela circunstância, enquanto lá fora a tempestade se acalmava e a noite caía sobre o interior de Minas Gerais. Eu ainda não sabia, mas aquela conversa na sala do posto médico de Manga ia mudar minha vida para sempre. Ia me ensinar que, às vezes, salvamos outras pessoas, não por altruísmo, mas porque precisamos nos salvar também. E que alguns encontros não são coincidência, são necessidade. A noite caiu como um manto pesado sobre Manga. Dona Marlene conseguiu falar com a coordenadora do abrigo em Montes Claros, uma mulher chamada Irmã Conceição, que trabalha há mais de 20 anos ajudando mulheres em situação de violência. A irmã garantiu que haveria uma vaga para Letícia e que eles tinham contatos na polícia para formalizar uma denúncia contra Rodrigo. São 160 quilômetros até Montes Claros, expliquei para Letícia, enquanto ajudava ela a subir na cabine do caminhão. Umas 3 horas de viagem, dependendo das condições da estrada. Com essa chuva, pode demorar um pouco mais. O interior da cabine parecia um pequeno apartamento. Banco do motorista, banco do carona que virava uma cama, geladeirinha, micro-ondas, até um pequeno banheiro nos fundos. Era minha casa há tantos anos que nem lembrava mais como era dormir numa cama de verdade. Nossa, é maior que meu quarto, Letícia comentou, tentando relaxar um pouco. Dona Marlene tinha dado alguns remédios para a dor e um calmante suave, próprio para grávidas. Ajeitei o banco do carona na posição horizontal e peguei um cobertor limpo do armário. Pode deitar e descansar. Vou dirigir bem devagar, sem solavancos. Parei na porta da cabine e a olhei. Se sentir qualquer coisa estranha, qualquer dor, me avisa na hora, tá bom? Ela assentiu e se deitou com cuidado, apoiando a barriga com as 2 mãos. Mesmo no escuro da cabine, dava para ver que ainda estava tensa, assustada, e tinha motivos de sobra para isso. Liguei o motor e saímos devagar de Manga. As ruas da cidade pequena estavam desertas por causa da chuva. Apenas algumas janelas iluminadas aqui e ali, televisões piscando na escuridão, famílias recolhidas em suas casas. Vida simples, pacata. Difícil imaginar que a poucos quilômetros dali tinha acontecido uma tentativa de assassinato. A BR-135 estava escorregadia, com poças d'água refletindo os faróis do caminhão. Reduzi para 60 km por hora, bem abaixo da minha velocidade normal. Não tinha pressa. Na verdade, pela primeira vez em anos, eu não estava com pressa para chegar a lugar nenhum. Juca! A voz de Letícia veio baixinha do banco de trás. Oi, você tem família? Filhos? A pergunta me pegou desprevenido. Fazia tempo que ninguém perguntava sobre minha vida pessoal. Na estrada, a gente se acostuma a falar de tudo, menos de si mesmo. Tinha uma filha, respondi depois de um tempo. Ana Carolina morreu quando tinha 17 anos. Sinto muito. O silêncio dela foi respeitoso, do tipo que só quem já perdeu alguém importante consegue ter. Foi doença? Acidente de carro. Um bêbado furou o sinal. As palavras saíram sem emoção, automáticas. Depois de 15 anos repetindo a mesma explicação, você aprende a contar sem se despedaçar por dentro. Eu estava numa viagem para o Paraná. Nem consegui chegar a tempo do enterro. Letícia ficou quieta por um momento. Depois disse: por isso você parou para me ajudar. Não era uma pergunta. Era uma constatação. E estava certa. Quando vi você naquela ponte, pensei na minha Ana. Se fosse ela ali, eu gostaria que alguém parasse para ajudar. Ajustei o retrovisor para conseguir vê-la melhor. Passei 15 anos me culpando por não ter estado lá quando ela precisou. Hoje foi minha chance de estar. Ela ficaria orgulhosa de você, Letícia murmurou. Senti um nó na garganta. Fazia muito tempo que alguém não falava da minha filha como se ela fosse uma pessoa real, com sentimentos e opiniões. Como se ela ainda existisse de alguma forma. Espero que sim, consegui dizer. Rodamos uns 20 quilômetros em silêncio.
A chuva tinha parado, mas as nuvens ainda cobriam a lua. Era uma daquelas noites escuras do interior, onde você não vê nada além do que os faróis alcançam. O rádio pegava uma estação de Montes Claros que tocava música sertaneja antiga, Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, duplas que faziam sucesso quando minha filha ainda era pequena. Foi quando vi os faróis no retrovisor. De início, não dei importância. Era normal ter outros veículos na estrada, mesmo de madrugada, mas conforme os minutos passavam, o carro se mantinha sempre à mesma distância, nem se aproximando, nem se afastando. E isso começou a me incomodar. Letícia, chamei baixinho, não quero te assustar, mas acho que tem um carro nos seguindo. Ela se endireitou no banco, alerta. Que tipo de carro? Olhei melhor pelo retrovisor. Os faróis eram alinhados, de um veículo baixo. Não era caminhão nem ônibus. Parece um sedã, cor escura, não consigo ver direito. Acelerei um pouco para testar. O carro acelerou junto. Reduzi a velocidade. Ele reduziu também. Definitivamente está nos seguindo. Letícia ficou pálida. Até no escuro da cabine dava para perceber. É ele, sussurrou. É o Rodrigo. Ele deve ter percebido que alguém me ajudou e ficou procurando na estrada. Meu coração disparou. Aquele maluco tinha rastreado a gente de alguma forma. Talvez tenha perguntado em postos de gasolina. Talvez tenha deduzido que o único lugar para onde levaríamos uma grávida ferida seria Montes Claros. Calma, falei, tentando manter a voz firme. Ele está a uns 200 metros atrás. Não pode fazer nada enquanto estivermos andando. Mas mesmo dizendo isso, sabia que a situação era perigosa. Se Rodrigo estava disposto a amarrar a própria namorada grávida numa ponte, não ia hesitar em tentar nos tirar da estrada. O que a gente faz? Perguntou Letícia com a voz trêmula. Pensei rapidamente nas opções. Podia tentar acelerar e despistar ele, mas a estrada estava molhada e perigosa. Podia parar num posto e pedir ajuda, mas e se não houvesse movimento? E se Rodrigo aproveitasse para atacar? Vou ligar para a polícia, decidi, pegando o celular. Alô, Polícia Militar? Aqui é João Carlos da Silva. Estou na BR-135, altura do quilômetro 85, seguindo para Montes Claros. Tenho uma gestante no meu caminhão que foi vítima de violência doméstica e o agressor está nos seguindo. A atendente foi profissional e rápida. Anotou a placa do meu caminhão e disse que ia enviar uma viatura para nos encontrar, mas avisou que podia demorar uns 20 minutos, já que a viatura mais próxima estava atendendo outra ocorrência. 20 minutos. Uma eternidade quando você está sendo perseguido por um homem descontrolado. A polícia vem vindo, informei para Letícia, mas vai demorar um pouco. Foi então que os faróis atrás de nós aceleraram. O carro se aproximou perigosamente, quase colando na traseira do caminhão. Pude ver melhor. Era um Civic preto, relativamente novo. Estava sendo dirigido de forma errática, zigue-zagueando na pista. Ele está bêbado ou drogado, eu murmurei. Ninguém dirige assim. O Civic mudou para a faixa da esquerda e começou a tentar ultrapassar. Acelerei para não deixar, mas ele acelerou junto. Por alguns segundos ficamos lado a lado. Foi quando consegui ver o rosto de Rodrigo. Mesmo no escuro, dava para perceber que ele estava transtornado. Cabelo bagunçado, olhos esbugalhados, batendo no volante e gritando coisas que não conseguíamos ouvir. Quando me viu olhando, fez gestos ameaçadores e apontou para o caminhão, como se estivesse dizendo que ia nos tirar da estrada. Meu Deus! Letícia gemeu. Ele está completamente louco. Rodrigo conseguiu completar a ultrapassagem e se posicionou na nossa frente. Então começou a reduzir a velocidade, forçando-me a reduzir também. Era uma tentativa clara de nos parar. Segura firme, avisei, e pisei fundo no acelerador. O Scania rugiu e ganhou velocidade rapidamente. Com 440 cavalos e 40 toneladas de peso, pouco carro consegue competir com um caminhão em linha reta.
Ultrapassei Rodrigo e seguimos em frente, mas sabia que ele não ia desistir facilmente. E não desistiu. Ele acelerou de novo e voltou a nos perseguir, desta vez tentando bater na traseira do caminhão. Senti o impacto quando ele bateu no para-choque traseiro. Foi um solavanco suave para mim, mas vi Letícia se segurar com força no banco. "Você está bem?" perguntei. "Estou, mas..." Ela fez uma careta de dor e levou a mão à barriga. Senti uma fisgada. Meu sangue gelou. E se o estresse e os solavancos fizessem ela entrar em trabalho de parto? Estava no 8º mês. Qualquer coisa podia desencadear o parto prematuro. Rodrigo tentou bater de novo, mas desta vez estava preparado. Quando ele se aproximou, freei bruscamente. O Civic bateu com força na traseira do caminhão e ricocheteou, perdendo o controle momentaneamente. Vi pelos retrovisores que ele teve que sair da pista para não capotar. Isso nos deu alguns minutos de vantagem, mas eu sabia que não duraria muito. "Letícia, como você está? Sentindo alguma dor forte?" "Só aquela fisgada", ela respondeu, mas percebi que estava respirando de forma diferente, mais rápida, mais superficial. "Acho que estou bem." Não soava bem. Na verdade, soava como alguém tentando se convencer de que estava bem quando claramente não estava. Rodamos mais alguns quilômetros com relativa tranquilidade. Rodrigo tinha ficado para trás, talvez tentando consertar algum dano no carro. Comecei a ter esperança de que tínhamos nos livrado dele quando vi uma luz forte se aproximando rapidamente pelos retrovisores. Não era o Civic, era um carro maior, mais alto, uma picape talvez. "Filho da mãe", praguejei. "Ele deve ter parado em algum lugar e pegou outro carro." Desta vez, Rodrigo não tentou ultrapassar ou bater na traseira. Ele ficou atrás, mantendo distância, como se estivesse planejando alguma coisa. E isso me deixou mais nervoso que os ataques anteriores. Foi quando chegamos a uma parte da estrada que eu conhecia bem, uma descida longa e sinuosa com várias curvas fechadas. Se ele quisesse nos tirar da pista, aquele seria o lugar ideal. "Letícia, quero que você se prepare para qualquer coisa", avisei. "Vamos passar por um trecho perigoso e eu não sei o que esse maluco está planejando." Ela se agarrou no banco e fechou os olhos, concentrando-se na respiração. Mas percebi que as respirações estavam cada vez mais rápidas e superficiais. "Juca!" ela chamou com a voz fraca. "Acho que tem alguma coisa errada." "O que você está sentindo?" "Dor nas costas e acho que estou perdendo líquido." Meu coração disparou. Perder líquido na gravidez podia significar várias coisas, nenhuma delas boa, especialmente no 8º mês. "Pode ser a bolsa?" perguntei, mesmo sabendo que ela provavelmente não saberia responder. "Não sei", ela gemeu. "Nunca senti isso antes. Com meu primeiro filho foi diferente." Olhei no retrovisor. A picape ainda estava lá, seguindo a uma distância constante. Rodrigo esperando o momento certo para atacar. E agora eu tinha uma mulher possivelmente entrando em trabalho de parto na minha cabine. Começamos a descida. As curvas eram fechadas e a estrada ainda estava molhada da chuva. Tive que reduzir bastante a velocidade, o que aproximou Rodrigo perigosamente. Foi na terceira curva que ele atacou. A picape acelerou e bateu na lateral traseira do caminhão numa tentativa de nos fazer derrapar. Senti o caminhão balançar e se desestabilizar. Controlei como pude, mas o movimento brusco fez Letícia gritar de dor. "A dor está mais forte", ela disse entre dentes cerrados, "e vem em ondas." Contrações. Ela estava tendo contrações. "Respira fundo", orientei, tentando manter a calma. "Conta comigo. Inspira. 1, 2, 3, 4. Expira. 1, 2, 3, 4. Rodrigo tentou bater de novo, mas desta vez eu estava preparado. Acelerei na hora certa e ele passou batido, saindo da pista e batendo numa cerca de arame. Pelos retrovisores, vi a picape parar com a frente amassada, mas nossa situação não melhorou.
Letícia estava claramente em trabalho de parto, no meio da madrugada, numa estrada deserta, ainda a mais de 100 quilômetros de Montes Claros. Juca, eu acho que o bebê está vindo, ela disse com uma mistura de medo e determinação na voz. Parei o caminhão no acostamento e liguei o pisca-alerta. Peguei o celular e disquei para a emergência médica. SAMU, preciso de uma ambulância na BR-135, quilômetro 102, sentido Montes Claros. Tenho uma gestante de 8 meses em trabalho de parto no meu caminhão. A atendente foi eficiente, mas a notícia não foi boa. A ambulância mais próxima estava a 40 minutos de distância. E pelos sintomas que descrevi, o bebê podia nascer muito antes disso. Sir, o senhor vai ter que ajudar no parto, disse a atendente. Vou passar as instruções básicas. Tem algum material limpo aí? Olhei ao redor da cabine. Tinha toalhas limpas, algumas camisetas, água mineral, nada esterilizado, mas teria que servir. Letícia, chamei pegando na mão dela. O bebê vai nascer aqui. Eu vou te ajudar, está bem? Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas, mas assentiu. Você consegue, sussurrou. Eu confio em você. Naquele momento, senti o peso da responsabilidade. Não era só uma vida que dependia de mim. Eram duas. E lá atrás, na escuridão da estrada, talvez ainda houvesse um homem perigoso tentando nos alcançar. Mas não podia pensar nisso agora. Tinha que focar no que era mais importante. Ajudar uma nova vida a chegar ao mundo. Está bem, murmurei, mais para mim mesmo que para ela. Vamos fazer isso. A atendente do SAMU começou a me orientar pelo telefone. Primeiro, preparar o ambiente o mais limpo possível. Depois, ajudar Letícia a se posicionar. E então, esperar que a natureza seguisse seu curso. Mas enquanto organizava as toalhas e abria as garrafas de água, uma parte da minha mente ficava atenta aos ruídos lá fora. Porque sabia que Rodrigo não tinha desistido. Homens como ele nunca desistem. E se ele aparecesse no meio do parto, com Letícia vulnerável e eu concentrado em ajudar o bebê a nascer, afastei esse pensamento da cabeça. Uma coisa de cada vez. Primeiro, salvar 2 vidas. Depois, pensar em como protegê-las. A primeira contração forte veio quando eu ainda estava me preparando. Letícia gritou e se agarrou no meu braço com uma força que não imaginei que ela tivesse. Está vindo, ela ofegou. Eu sinto que está vindo. E foi nesse momento, no meio da madrugada, numa estrada deserta do interior de Minas Gerais, com a ameaça de um homem violento pairando sobre nós, que compreendi algo que mudaria minha vida para sempre. Às vezes, Deus coloca você no lugar certo, na hora certa, não para receber algo, mas para dar algo. E o que eu tinha para dar naquela noite era toda a experiência de vida, toda a força que ainda restava em mim, toda a capacidade de cuidar que eu achava ter perdido junto com minha filha. Vamos lá, Letícia, falei, surpreendido com a firmeza da minha própria voz. Vamos trazer seu filho ao mundo. A cabine do caminhão virou uma sala de parto improvisada. Estendi todas as toalhas limpas que tinha sobre o banco traseiro, transformado em cama. O cheiro de diesel se misturava com o suor e a ansiedade, mas naquele momento isso não importava. Só importava que em poucos minutos uma nova vida ia chegar ao mundo. Letícia, escuta aqui. Falei, segurando firme na mão dela, enquanto ela se contorcia com mais uma contração. Vou precisar que você seja forte agora, mais forte do que já foi até hoje. Ela assentiu entre lágrimas e suor. A dor estava intensa, mas havia algo diferente no olhar dela. Uma determinação que não estava lá antes. Como se todo o sofrimento que passou com Rodrigo tivesse sido um treino para este momento. Estou pronta, sussurrou. Meu filho precisa de mim. A atendente do SAMU continuava na linha, me orientando passo a passo. Primeira coisa, verificar a dilatação. Nunca pensei que um dia faria isso, mas a vida às vezes nos coloca em situações que jamais imaginamos. Está quase coroando, relatei para a atendente, impressionado com minha própria calma. Consigo ver a cabeça do bebê. Perfeito,
disse a voz profissional do outro lado da linha. Agora você precisa apoiar a cabeça quando ela sair, mas sem puxar. Deixe o corpo do bebê sair naturalmente. Letícia gritou com a próxima contração. Foi um grito diferente, mais profundo, mais primitivo. O grito de uma mulher trazendo vida ao mundo contra todas as adversidades. Está saindo, exclamei. A cabeça está saindo. E foi o momento mais incrível que vivi desde o nascimento da minha própria filha, há mais de 30 anos. Uma cabecinha pequena, molhada, com o rostinho enrugado, apareceu entre minhas mãos trêmulas. Por um segundo, o mundo inteiro parou. Mais uma contração, Letícia. Força! Ela fez força como uma guerreira. O corpo pequeno escorregou para minhas mãos e, de repente, eu estava segurando um bebê, um menino pequeno, molhado, mas respirando. É um menino! Gritei sem conseguir conter a emoção. Ele está respirando! O choro do bebê encheu a cabine do caminhão. Não era um choro de desespero, era um choro de vida, de chegada, de estou aqui e estou bem. Enrolei ele numa toalha limpa e coloquei no peito de Letícia. Meu filho, ela sussurrou, beijando a cabecinha ainda úmida. Meu pequeno guerreiro. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas agora eram lágrimas de alegria. Depois de tanto sofrimento, tanto medo, ela finalmente tinha algo seu. Algo que ninguém podia tirar dela. Ele é lindo, falei, secando meus próprios olhos. Pequeno, mas parece saudável. A atendente do SAMU me orientou sobre os cuidados imediatos. Manter o bebê aquecido, não cortar o cordão umbilical. Isso seria feito no hospital. Observar a coloração da pele. Tudo parecia estar bem. A ambulância ainda demora uns 20 minutos, informou a atendente. Mas pelo que estou ouvindo, vocês se saíram muito bem. Foi nesse momento de alívio e felicidade que ouvi o barulho que menos queria ouvir. O ronco de um motor se aproximando. Olhei pelo retrovisor e meu sangue gelou. Era a picape de Rodrigo, com a frente amassada, mas ainda funcionando. Letícia, sussurrei, tentando não assustar ela. Ele está vindo. Ela levantou os olhos, ainda segurando o bebê no peito. O que a gente faz? Pensei rapidamente. Não podia sair dirigindo com ela acabando de dar à luz e o bebê recém-nascido. Mas também não podia deixar Rodrigo se aproximar. Aquele homem em estado de fúria era capaz de qualquer coisa. Fica aqui, não sai da cabine por nada, ordenei pegando a chave de roda que ficava embaixo do banco. Tranca as portas quando eu sair. Não vai lá fora, ela implorou. Ele pode te machucar. Ele não vai chegar perto de vocês, respondi com uma determinação que nem sabia que tinha. Não depois de tudo que passamos. Saí da cabine e tranquei a porta por fora. A picape parou a uns 20 metros do caminhão. Rodrigo desceu cambaleando. Definitivamente estava bêbado ou drogado. Na mão direita, uma barra de ferro. Cadê ela? Gritou, se aproximando aos tropeços. Cadê minha mulher? Ela não é sua mulher, respondi firme, segurando a chave de roda. E nunca foi sua propriedade. Ele riu com deboche. Você não sabe de nada, seu caminhoneiro de merda. Ela é minha. O filho é meu. Ninguém vai tirar eles de mim. O filho acabou de nascer. Falei, tentando usar isso para despertar algum instinto paterno nele. Seu filho. Você não quer machucar seu próprio filho, quer? Por um segundo ele hesitou. Os olhos perderam um pouco da fúria e ganharam algo parecido com confusão. Nasceu? Aqui? Nasceu sim. Um menino lindo, saudável, sua chance de recomeçar, de ser um pai de verdade. Mas a hesitação durou pouco. A raiva voltou mais forte. Mentira! Você está mentindo para me confundir. Ele brandiu a barra de ferro. Ela fugiu de mim, me fez de idiota. Agora vocês vão pagar. Rodrigo avançou na minha direção completamente descontrolado. Desviei do primeiro golpe por pouco. A barra de ferro passou raspando no meu ombro. Revirei com a chave de roda, acertando ele no braço. Ele gritou de dor, mas não parou. Lutamos ali no acostamento da BR-135.
Dois homens de meia idade brigando debaixo das estrelas. Mas havia uma diferença fundamental entre nós. Ele lutava por raiva e possessividade. Eu lutava para proteger uma mãe e um bebê recém-nascido. Rodrigo era mais novo e mais forte, mas estava alterado por álcool ou drogas. Seus movimentos eram descoordenados. Consegui desarmar ele, mas levei um soco no rosto que me deixou zonzo. "Você não entende!" Ele gritava enquanto tentava me estrangular. "Ela arruinou minha vida. Eu amava ela, fiz tudo por ela." "Isso não é amor." Consegui falar mesmo com as mãos dele no meu pescoço. "Amor não machuca, amor não controla. Amor não amarra ninguém numa ponte." Dei uma joelhada no estômago dele e consegui me soltar. Rodrigo se dobrou de dor, mas ainda tentou me agarrar. Foi quando ouvi o som mais bonito do mundo. Sirenes se aproximando. 2 viaturas da polícia militar chegaram com tudo. Sirenes berrando e giroflex iluminando a noite. Os policiais desceram com armas em punho. "Polícia, todos no chão." Rodrigo ainda tentou fugir, mas estava muito alterado para correr direito. Os policiais o algemaram sem dificuldade, enquanto ele gritava incoerências sobre ter perdido tudo, sobre a vida não ter mais sentido. "O senhor está bem?" perguntou um dos policiais, um sargento de uns 40 anos. "Estou", respondi, limpando o sangue do nariz. "Mas tem uma mulher na cabine que acabou de dar à luz. Precisa de atendimento médico urgente." "A ambulância está chegando", informou o sargento. "Já ligaram para nós avisando da situação." Voltei para a cabine. Letícia estava pálida, mas consciente, segurando o bebê que dormia tranquilo em seus braços. "Acabou", sussurrei, beijando a testa dela. "Ele foi preso. Vocês estão seguros agora." Ela começou a chorar, mas eram lágrimas de alívio. Todo o medo, toda a tensão dos últimos meses finalmente saindo do corpo. "Obrigada", ela repetia. "Obrigada por ter salvado a gente." A ambulância chegou 10 minutos depois. Os paramédicos examinaram Letícia e o bebê e, apesar de tudo, ambos estavam bem. O menino pesava 2,8 quilos, um pouco abaixo do peso ideal, mas dentro do normal para um prematuro de 8 meses. "Vamos levar eles para o hospital de Montes Claros", explicou o paramédico. "Só para observação. Em princípio, está tudo bem." Ajudei a carregar Letícia na maca. Ela segurou minha mão até o último segundo. "Vai me visitar no hospital?" "Claro que vou", prometi. "Não vou abandonar vocês agora." Enquanto a ambulância partia, vi Rodrigo sendo colocado na viatura. Ele ainda gritava, dizia que ia sair da cadeia e nos procurar, que isso não ia ficar assim. Mas agora eram apenas palavras vazias de um homem derrotado. O sargento se aproximou de mim. "Vai precisar prestar depoimento, mas pode ser amanhã. O senhor fez uma boa ação hoje. Não é todo mundo que pararia para ajudar." "Qualquer pai faria o mesmo", respondi. "O senhor tem filhos?" "Tinha uma filha. Morreu há 15 anos. O sargento assentiu com compreensão. "Então o senhor sabe que não é qualquer pai, não. É o tipo certo de pai." Depois que todas as viaturas partiram, fiquei sozinho no acostamento da BR-185. O silêncio da madrugada voltou, quebrado apenas pelo canto das cigarras e o vento nas árvores. Olhei para o céu estrelado e pela primeira vez em muito tempo senti que tinha feito algo que valia a pena. Minha filha Ana Carolina estaria orgulhosa. Entrei na cabine e percebi que ela ainda cheirava a vida nova. Nas toalhas sujas, no ar, havia o cheiro inconfundível de nascimento. Guardei tudo com cuidado. Queria lavar e devolver as toalhas limpas para Letícia. Liguei o motor e segui viagem para Montes Claros. Mas agora não era mais um caminhoneiro solitário carregando soja. Era um homem que tinha ajudado uma vida a chegar ao mundo. Um homem que tinha enfrentado o mal e vencido. Um homem que tinha uma nova família para cuidar. A estrada parecia diferente sob a luz das estrelas. Menos solitária, menos vazia.
como se cada quilômetro me levasse não apenas a um destino geográfico, mas a um novo propósito de vida. Quando cheguei ao hospital de Montes Claros, já eram quase 4 da manhã. Letícia estava no quarto, descansando, com o bebê no berço ao lado da cama. Os médicos confirmaram que ambos estavam bem. "Como vocês vão chamar ele?" perguntei, olhando para o rostinho adormecido. Letícia sorriu pela primeira vez desde que a conheci. "Miguel. Miguel da Esperança Silva." Ela olhou para mim. "Miguel porque significa quem é como Deus, e esperança porque foi o que você trouxe para a nossa vida." Senti um nó na garganta. Fazia 15 anos que não me sentia tão necessário, tão útil. É um nome lindo. Você quer ser o padrinho dele? A pergunta me pegou desprevenido. Padrinho significava responsabilidade, significava fazer parte da vida daquela criança, significava ter uma família de novo. Seria uma honra, respondi secando os olhos. Letícia pegou minha mão. Você salvou nossa vida, agora a gente é sua família também. Naquela madrugada, no hospital de Montes Claros, compreendi que às vezes perdemos tudo para aprender o que realmente importa. E que às vezes o destino coloca pessoas em nosso caminho não para nos dar o que queremos, mas para nos dar o que precisamos. Eu precisava me sentir pai de novo, e Miguel precisava de um padrinho que entendesse o valor da vida. Fora da janela do hospital, o sol começava a nascer sobre as montanhas de Minas Gerais. Um novo dia, uma nova vida, um novo começo para todos nós. 3 dias depois do nascimento de Miguel, eu ainda estava em Montes Claros. Tinha ligado para a transportadora explicando que houve uma emergência médica e que precisava de alguns dias. Meu supervisor, seu Antônio, um homem compreensivo de 60 anos, não fez perguntas. Disse apenas: "Família é sagrada, Juca. A carga pode esperar. Família." A palavra ecoava na minha cabeça de uma forma diferente agora. O Hospital Santa Casa de Montes Claros virou minha segunda casa. Chegava cedo pela manhã com café e pão de açúcar para Letícia. Ficava o dia inteiro ajudando com o que precisava e só saía quando as visitas terminavam. As enfermeiras já me conheciam pelo nome e brincavam que eu era o padrinho mais dedicado do Brasil. Nunca vi um homem se dedicar tanto a uma criança que não é dele, comentou Dona Alzira, a enfermeira-chefe, uma senhora negra de uns 50 anos com jeito de mãe para todo mundo. É que ele é meu, respondi naturalmente. Não precisa ser sangue do meu sangue para ser meu filho. E era verdade. Cada vez que olhava para o Miguel dormindo no berço, sentia a mesma coisa que sentia quando olhava para minha Ana Carolina recém-nascida, há mais de 30 anos. Aquela mistura de proteção, ternura e responsabilidade que só um pai conhece. Letícia estava se recuperando bem fisicamente, mas os traumas psicológicos eram mais complexos. Acordava assustada durante a noite, sempre achando que Rodrigo tinha escapado da prisão e vinha atrás dela. Quando isso acontecia, eu segurava sua mão e repetia: "Ele está preso. Vocês estão seguros. Eu estou aqui. Você tem sua própria vida, Juca", ela disse numa tarde, enquanto amamentava o Miguel. "Não pode ficar cuidando da gente para sempre." "Quem disse que não posso?", respondi, ajustando o travesseiro atrás das costas dela. "Não tenho mais nada importante para fazer mesmo." "Claro que tem. Seu trabalho, suas entregas." "Letícia", interrompi suavemente, "eu dirijo caminhão há 30 anos. Rodei o Brasil inteiro, levei carga para todo canto, mas nunca levei nada tão importante quanto o que estou carregando agora." "O que você está carregando?" "Esperança, propósito, uma razão para acordar de manhã." Olhei para o Miguel, que havia parado de mamar, e me olhava com aqueles olhinhos escuros e curiosos. "Há 15 anos eu só existo. Agora eu estou vivendo de novo." No 4º dia, chegou uma visita inesperada. A irmã de Letícia, Fernanda, dirigiu durante a madrugada de Belo Horizonte, trazendo João Pedro, o filho de 7 anos de Letícia.
O menino estava confuso e assustado. Tinha ficado dias sem saber onde a mãe estava. "Mamãe!" Ele gritou ao entrar no quarto, correndo para abraçar Letícia. "Meu amor!" Ela chorou, segurando o filho com o braço livre, enquanto o outro sustentava o bebê. "Mamãe está bem, está tudo bem agora." João Pedro era um menino esperto, com os mesmos olhos da mãe e um jeito desconfiado de quem já viu adultos brigando demais. Ele me olhou com curiosidade e receio. "Quem é esse homem, mãe?" "Esse é o Juca," Letícia explicou com carinho. "Ele salvou a mamãe e ajudou seu irmãozinho nascer. É nosso amigo." "Amigo?" O menino perguntou, ainda desconfiado. Me ajoelhei na altura dos olhos dele. "Oi, João Pedro. Sua mãe me contou muitas coisas boas sobre você. Disse que você é corajoso e cuida bem dela." Ele assentiu timidamente. "O tio Rodrigo era mau com a mamãe," disse baixinho. "Eu não gostava dele." Senti uma pontada no coração. Aquela criança havia presenciado violência doméstica, havia crescido com medo, havia perdido a inocência cedo demais. "Ele não vai mais incomodar vocês," prometi. "E se você deixar, eu vou ajudar a cuidar de você e do seu irmãozinho." João Pedro me estudou com aquela seriedade que as crianças têm quando estão tomando decisões importantes. "Você vai gritar com a mamãe? Nunca. Vai bater nela? Jamais. Vai ir embora quando a gente precisar de você?" A pergunta me pegou desprevenido. Era a mais importante de todas. "Não vou embora," respondi, olhando nos olhos dele. "Prometido." O menino ficou em silêncio por um momento. Depois estendeu a mãozinha para mim. "Então você pode ficar." Aquele aperto de mão selou algo muito maior que um acordo. Selou a formação de uma família não convencional, mas verdadeira. Fernanda, a irmã de Letícia, era uma mulher prática de 35 anos, professora em Belo Horizonte. Ela me observou durante todo o dia, claramente avaliando minhas intenções. "Posso falar com o senhor em particular?" perguntou quando saímos para jantar no refeitório do hospital. "Claro." Sentamos numa mesa afastada. Fernanda foi direta ao ponto. "O que o senhor quer da minha irmã?" A pergunta era justa. Uma mulher vulnerável com 2 filhos, acabando de sair de um relacionamento abusivo. Qualquer irmã responsável faria a mesma pergunta. "Quero cuidar dela," respondi honestamente. "E dos meninos." "Por quê? O senhor nem conhece eles direito." Eu contei minha história para Fernanda. A filha que perdi, os 15 anos de solidão, o vazio que carregava no peito. Como encontrar Letícia na ponte não foi coincidência, foi necessidade. "Eu preciso deles tanto quanto eles precisam de mim", confessei. "Faz 15 anos que não tenho uma família. Não tenho ninguém para cuidar, ninguém que se preocupe se eu chego bem em casa." Fernanda me ouviu em silêncio. Quando terminei, ela suspirou. "Minha irmã passou por muita coisa. Foi controlada, humilhada, machucada. Ela precisa reaprender a confiar nas pessoas. Eu sei, não tenho pressa. E precisa reconstruir a autoestima. Rodrigo destruiu a confiança que ela tinha em si mesma. Vou ajudar. Os meninos também vão precisar de acompanhamento psicológico. João Pedro tem pesadelos, faz xixi na cama. Miguel vai precisar de estabilidade." "Eu entendo." Fernanda me estudou por um longo momento. "O senhor está falando sério? Está disposto a assumir essa responsabilidade toda?" "Fernanda," olhei nos olhos dela. "Eu dirijo caminhão há 30 anos. Sei o que é responsabilidade. Sei o que é carregar peso, cumprir prazo, chegar no destino, não importa o que aconteça. Mas nunca carreguei nada tão importante quanto essa família. E se for difícil? E se os meninos derem trabalho? E se Letícia tiver recaídas emocionais? Então a gente enfrenta junto. Família não abandona a família." Ela sorriu pela primeira vez. "Acho que minha irmã teve sorte de encontrar o Senhor." No 5º dia, Letícia recebeu alta médica. Miguel estava forte e saudável, mamando bem e ganhando peso. A assistente social do hospital conversou conosco sobre os próximos passos.
Letícia precisaria de um lugar seguro para morar, acompanhamento psicológico, auxílio financeiro, até conseguir trabalhar novamente. Ela pode vir morar comigo, ofereci. A assistente social, uma mulher jovem chamada Carolina, me olhou com surpresa. O senhor tem casa própria? Tenho um apartamento em Goiânia. 2 quartos, sala, cozinha. Não é grande, mas é limpo e seguro. Na verdade, era um apartamento simples que eu usava apenas para descansar entre viagens, mas podia virar um lar. E o senhor trabalha? Sou caminhoneiro há 30 anos, autônomo, mas tenho renda fixa com uma transportadora. Carolina anotou tudo num formulário. Eu vou precisar fazer uma visita domiciliar para avaliar as condições, explicou. É procedimento padrão em casos de violência doméstica. Sem problema. Letícia segurou minha mão. Você tem certeza disso, Juca? É muita responsabilidade. Letícia, interrompi suavemente, quando você estava naquela ponte, sozinha, amarrada, com medo, o que mais queria? Alguém que me salvasse. E quando o Miguel estava nascendo na cabine do caminhão, no meio da madrugada, o que mais precisava? Alguém que cuidasse de nós. Então deixa eu ser esse alguém, deixa eu ser a pessoa que salva, que cuida, que protege. Olhei para João Pedro, que brincava com um carrinho no chão. Deixa eu ser pai de novo. Naquela tarde, enquanto organizávamos a alta hospitalar, recebi uma ligação da delegacia. O delegado, Dr. Henrique, queria conversar comigo sobre o caso de Rodrigo. Ele está preso preventivamente, explicou o delegado quando cheguei lá. Tentativa de homicídio qualificado, cárcere privado, violência doméstica. Se condenado, pode pegar de 12 a 20 anos. E não tem chance dele sair na liberdade provisória? Muito difícil. O juiz considerou que ele oferece risco à vítima e à sociedade. Dr. Henrique mexeu nos papéis da mesa. Mas quero que o senhor saiba que ele não desistiu. Na cadeia, continua dizendo que vai acertar as contas quando sair. Senti um frio na barriga. Ele pode fazer alguma coisa de dentro da prisão? Pode mandar alguém? Homens como Rodrigo às vezes têm contatos perigosos. Por isso estou recomendando que a senhora Letícia entre no programa de proteção à testemunha. O que isso significa? Nova identidade, mudança de cidade, corte total de contato com a vida anterior. A ideia me apavorou. Acabava de encontrar minha nova família e já podia perdê-la de novo? Tem outra opção? Mudança de cidade sem trocar identidade. Sair de Minas Gerais, começar vida nova em outro estado, mais arriscado, mas possível. Goiás serve? Serve. Longe de Januária, longe dos conhecidos dele. Voltei para o hospital com essa informação. Conversei com Letícia e Fernanda sobre as opções. Goiânia ficava a mais de 600 quilômetros de Januária, longe o suficiente para começar uma vida nova. Mas e se ele descobrir onde estamos? Letícia perguntou com medo na voz. Aí ele vai ter que passar por mim primeiro. Respondi com determinação. E eu prometo que isso não vai acontecer. João Pedro, que ouvia a conversa, se aproximou. Tio Juca, você vai mesmo cuidar da gente? Vou, campeão. E ninguém vai machucar a mamãe de novo? Ninguém. Ele subiu na minha cama e me abraçou. Então eu quero ir para Goiânia com vocês. Naquela noite, deitado na poltrona do hospital, tinha virado minha cama durante aqueles dias, olhei para minha nova família dormindo. Letícia na cama, com Miguel no peito. João Pedro enrolado numa manta no sofá. Fernanda na cadeira ao lado, vigiando como uma sentinela. 15 anos atrás, perdi minha filha e minha família se desfez. Achei que nunca mais seria pai, nunca mais teria alguém para cuidar. A estrada virou minha fuga, minha forma de evitar vínculos que pudessem me machucar de novo. Mas às vezes, a vida nos surpreende. Às vezes, perdemos tudo para descobrir o que realmente importa. E às vezes, salvamos outras pessoas para salvar a nós mesmos. No dia seguinte, sairíamos de Montes Claros rumo a Goiânia.
Não apenas 4 pessoas viajando juntas, mas uma família se mudando para casa. Uma família que se formou não pelo sangue, mas pela necessidade mútua de amar e ser amado. A estrada me trouxe até eles. Agora eles iam me levar para casa. Pela janela do hospital, as luzes da cidade piscavam como estrelas terrestres. Cada luz, uma casa. Cada casa, uma família. Amanhã, nós também teríamos nossa luz, nossa casa, nossa família. A viagem de Montes Claros para Goiânia foi diferente de todas que já fiz na minha vida. Pela primeira vez em 30 anos, não estava sozinho na cabine do caminhão. Letícia viajava no banco do carona com Miguel no colo. João Pedro dormia na cama atrás e até Fernanda decidiu vir junto para ajudar na mudança. Nunca pensei que fosse viajar num caminhão, comentou Fernanda, impressionada com o tamanho da cabine. É como uma casa pequena. Era minha casa mesmo, respondi, ajustando o retrovisor para ver João Pedro dormindo. Mas agora vai ser só meu escritório. A mudança já estava sendo planejada nos mínimos detalhes. Meu apartamento em Goiânia tinha 2 quartos pequenos. Um seria para Letícia e Miguel, outro para João Pedro. Eu dormiria na sala, não era problema. Já dormia em lugares muito piores na estrada. Você tem certeza de que não vai se arrepender? Letícia perguntou pela 10ª vez durante a viagem. Ela ainda não conseguia acreditar completamente que alguém estivesse disposto a mudar a vida inteira por ela e pelos filhos. Letícia. Parei o caminhão num posto de gasolina em Paracatu para todos descansarem. Você já me perguntou isso umas 20 vezes. A resposta é sempre a mesma. Tenho certeza absoluta. Enquanto abastecia o caminhão, João Pedro se aproximou. Tinha acordado há pouco e ainda estava com aquela cara amassada de criança que dormiu na estrada. Tio Juca, em Goiânia tem parque? Tem vários. O Parque Areião, o Bosque dos Buritis, o Parque Vaca Brava e escola. Tem muitas escolas boas. Vamos procurar uma pertinho de casa para você. E médico para o Miguel? A pergunta me surpreendeu. Com apenas 7 anos, João Pedro já pensava como um irmão mais velho responsável. Tem os melhores médicos do Centro-Oeste, campeão. O Miguel vai ter todo o cuidado que precisa. Ele assentiu satisfeito e voltou para perto da mãe. Letícia tinha ouvido a conversa e me olhou com admiração. Ele nunca teve uma figura paterna presente, sussurrou. O pai biológico some por meses, aparece de vez em quando para dar uns trocados e some de novo. Com Rodrigo, era só medo. Agora ele tem um pai, respondi simplesmente, e um irmãozinho, e uma mãe que vai poder viver sem medo. A estrada de Paracatu para Goiânia passou rápido. João Pedro ficou acordado, fazendo 1000 perguntas sobre a nova cidade. Miguel dormia tranquilo no colo da mãe. Fernanda tirava fotos da paisagem do Cerrado, dizendo que ia mostrar para os alunos dela em Belo Horizonte. Olha só que céu azul, comentou Letícia, observando a imensidão do Cerrado goiano. Fazia tempo que não reparava no céu. Quando a gente vive com medo, esquece de olhar para cima, respondi. Fica sempre olhando por cima do ombro, esperando o perigo. E agora? Agora você pode olhar para frente, para o futuro. Chegamos em Goiânia no final da tarde. A cidade estava movimentada, trânsito típico de fim de expediente, mas parecia abraçar nossa pequena caravana. Meu apartamento ficava no Setor Bueno, um bairro de classe média com comércio próximo e transporte público. É aqui, anunciei, estacionando em frente ao prédio de 4 andares. 3º andar, apartamento 304. O prédio era simples, mas bem cuidado. Porteiro simpático, elevador funcionando, área comum limpa, nada luxuoso, mas digno e seguro. Oi, seu Juca, cumprimentou Benedito, o porteiro. Chegou da viagem? E essa família toda? Benedito, essa é a Letícia e os filhos dela, Miguel e João Pedro, e a Fernanda, irmã da Letícia. Elas vão morar aqui comigo. Benedito era um homem de uns 60 anos, discreto e respeitoso. Apenas assentiu e se ofereceu para ajudar com as bagagens.
Qualquer coisa que precisarem, podem contar comigo, disse para Letícia. Seu Juca é gente boa, nunca deu trabalho, sempre educado. Subimos para o apartamento. Eu estava nervoso. Fazia tanto tempo que morava sozinho que nem lembrava se o lugar estava apresentável. Mas quando abri a porta, percebi que Letícia não estava julgando a decoração ou o tamanho. Estava sentindo a segurança. Tem tranca na porta, ela murmurou, passando a mão na fechadura. Tem 2 trancas e uma corrente, confirmei. E o Benedito fica na portaria até às 10 da noite. Depois tem sistema de interfone. O apartamento era realmente simples. Sala pequena com sofá, mesa de jantar para 4 pessoas, televisão antiga, cozinha minúscula mas funcional. 2 quartos pequenos e um banheiro. Mas estava limpo e organizado. Mesmo viajando muito, sempre mantive tudo em ordem. É perfeito, disse Letícia, com lágrimas nos olhos. É nosso. João Pedro explorava tudo com curiosidade infantil. Abria armários, testava torneiras, verificava se a televisão funcionava. Posso escolher meu quarto? Perguntou. Claro, campeão. Qual você quer? Ele analisou os 2 quartos com seriedade de adulto. Um era um pouco maior, com janela para a rua. O outro era menor, mas mais aconchegante, com janela para um pequeno pátio interno. Quero o pequeno, decidiu. A mamãe e o Miguel precisam do maior. Mais uma vez, fiquei impressionado com a maturidade daquele menino. Aos 7 anos, já pensava no bem-estar da família antes do próprio. Então está decidido, confirmei. Vamos arrumar tudo. Fernanda ficou conosco por uma semana, ajudando na organização. Compramos berço para Miguel, cama nova para João Pedro, enxoval completo para o bebê. Letícia insistia em anotar tudo que eu gastava, prometendo pagar quando conseguisse trabalhar. Não é empréstimo, Letícia, eu repetia. É investimento na nossa família. Mas você já fez tanto por nós. E vou continuar fazendo pelo resto da vida. É isso que famílias fazem. No 3º dia, em Goiânia, levei todos para conhecer a cidade. Fomos ao Parque Areião, onde João Pedro brincou no playground enquanto Letícia amamentava Miguel na sombra de uma árvore. Depois, passamos no mercado municipal, na Feira da Lua, nos shoppings. É uma cidade grande, mas não assusta como São Paulo, comentou Letícia. Tem cara de lugar onde dá para criar filhos. Goiânia foi planejada para ser assim, expliquei. Cidade para famílias. À noite, quando todos já estavam dormindo, eu ficava na varanda pequena do apartamento, olhando a cidade iluminada. 15 anos sozinho e, de repente, minha casa estava cheia de vida. Choro de bebê de madrugada, risadas de criança de manhã, conversa de mulher na cozinha, barulhos que eu tinha esquecido como faziam bem. No 4º dia, fomos registrar João Pedro numa escola municipal próxima. A diretora, professora Mariana, era uma mulher de meia idade com jeito maternal. Ele vem de uma situação difícil, expliquei em particular. Presenciou violência doméstica, pode ter dificuldades de adaptação. Entendo, ela assentiu. Temos psicóloga na escola. Vamos acompanhar de perto. João Pedro ficou ansioso no 1º dia de aula. Acordou cedo, tomou café sem falar muito, arrumou a mochila 3 vezes. E se os meninos não gostarem de mim? Perguntou. Vão gostar sim, garantiu Letícia. Você é um menino especial. E se perguntarem sobre meu pai? A pergunta me pegou desprevenido. Como explicar para uma criança de 7 anos a situação complexa em que vivíamos? Você pode dizer que tem o Juca, sugeriu Letícia. Ele é seu padrinho, mas cuida de você como pai. Posso chamar você de pai? João Pedro me perguntou direto ao ponto. Senti um nó na garganta. Fazia 15 anos que ninguém me chamava de pai. Se você quiser, te consegui responder. Então você é meu pai agora, decidiu ele, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Levei João Pedro para a escola no meu 1º dia. Apresentei ele para a professora, esperei ele se acomodar na sala, prometi que estaria lá na saída.
Quando saí da escola, percebi que estava sendo seguido por outros pais e mães com o mesmo ritual matinal. Era a primeira vez na vida que participava dessa rotina familiar. Naquela semana, também levei Miguel para consulta com um pediatra. Dr. Roberto, médico experiente recomendado pelo hospital, examinou o bebê com cuidado. Está desenvolvendo muito bem, concluiu. Para um prematuro de 34 semanas, está com peso e reflexos excelentes. Vocês estão cuidando muito bem dele. A mãe dele é quem cuida bem, respondi. Eu só ajudo. Pai presente faz toda a diferença no desenvolvimento da criança, comentou o médico, especialmente nos primeiros meses. Pai presente. As palavras ficaram ecoando na minha cabeça. No fim da primeira semana, Fernanda precisou voltar para Belo Horizonte. Na despedida, ela me puxou de lado. Obrigada por cuidar da minha irmã, disse com os olhos marejados. Há anos não via ela sorrir de verdade. Obrigado por confiar em mim. Você devolveu minha irmã para a vida, ela continuou, e deu uma família para os meninos. Isso não tem preço. Depois que Fernanda partiu, ficamos nós 4 no apartamento. Era estranho e maravilhoso ao mesmo tempo. Pela primeira vez, éramos apenas nós, nossa pequena família. Está quieto demais, comentou Letícia à noite, enquanto dávamos boa noite para João Pedro. Estou pensando. Pensando no quê? Em como a vida pode mudar rápido. 2 semanas atrás, eu era um caminhoneiro solitário dirigindo para Santos. Hoje sou pai de 2 meninos e o quê? Olhei para ela, segurando Miguel, que se preparava para a mamada noturna. Nos últimos dias, tinha percebido que meus sentimentos por Letícia iam além da proteção e do cuidado. Mas ela acabava de sair de um relacionamento abusivo, estava vulnerável, precisava de tempo para se curar. E sou o homem mais sortudo do Brasil, completei. Ela sorriu, um sorriso diferente dos outros, mais íntimo, mais caloroso. Juca? Oi? Obrigada por nos dar um lar. Obrigado por fazerem minha casa virar um lar. Naquela noite, deitado no sofá-cama da sala, escutei os sons da minha nova vida. João Pedro roncando baixinho no quarto dele. Miguel se mexendo no berço. Letícia sussurrando uma canção de ninar. 15 anos depois de perder minha família, o destino me deu uma segunda chance. Não era a mesma família, era diferente, construída sobre perdas e necessidades mútuas. Mas era real, era minha. Lá fora, Goiânia dormia sob o céu estrelado do Cerrado. Dentro do apartamento 304, uma nova família aprendia a ser feliz de novo. E pela primeira vez em muito tempo, quando fechei os olhos, não vi estradas vazias e solidão. Vi um futuro cheio de aniversários para comemorar, formaturas para assistir, histórias para contar, memórias para construir. Vi uma vida que valia a pena viver. 2 meses haviam se passado desde que nos mudamos para Goiânia. Minha rotina estava estabelecida. Eu acordava às 5h30 para preparar o café antes de sair para o trabalho. Letícia cuidava de Miguel e levava João Pedro para a escola. E à noite jantávamos juntos, como uma família de verdade. Era uma vida simples, mas completa de um jeito que eu não experimentava há anos. João Pedro estava se adaptando bem na escola. Havia feito 2 amiguinhos, Mateus e Gabriel, e chegava em casa contando histórias das aulas e das brincadeiras no recreio. As professoras elogiavam seu comportamento e sua inteligência, embora ainda percebessem que ele era mais maduro que as outras crianças da idade. Ele protege os menores do bullying, contou a professora Mariana numa reunião. Tem um senso de justiça muito desenvolvido para os 7 anos. Miguel estava crescendo forte e saudável. Já sorria quando me via chegar do trabalho, esticava os bracinhos para mim, e todas as noites eu o embalava para dormir cantando as mesmas canções que cantava para minha Ana Carolina décadas atrás. Letícia. Letícia estava florescendo como uma planta que finalmente recebe sol depois de muito tempo na sombra.
O medo constante nos olhos havia dado lugar a uma serenidade que eu não tinha visto antes. Ela ria mais, conversava mais, sonhava em voz alta sobre o futuro. Estou pensando em voltar a estudar, disse numa manhã de sábado, enquanto tomávamos café com João Pedro desenhando na mesa da cozinha. Fazer um curso de enfermagem, talvez. É uma boa ideia, incentivei. Você tem jeito para cuidar das pessoas. Aprendi cuidando dos meus filhos e vendo você cuidar de nós. O comentário me aqueceu por dentro. Nos últimos dias, havia percebido que nossos olhares se demoravam um pouco mais, que nossos sorrisos tinham uma qualidade diferente. Mas eu tomava cuidado para não pressionar nada. Letícia precisava de tempo para curar as feridas da alma. Foi numa terça-feira de manhã que tudo mudou. Eu estava no depósito da transportadora, conferindo a documentação para uma viagem para Salvador, quando meu celular tocou. Era Letícia, e pela voz percebi imediatamente que algo estava errado. Juca, você pode vir para casa? Agora? O que aconteceu? Alguém se machucou? Não, sim. Não sei. Por favor, só vem. Larguei tudo e saí dirigindo como um louco pelas ruas de Goiânia. 1000 possibilidades passaram pela minha cabeça. Acidente com Miguel. Problema na escola do João Pedro. Alguma complicação de saúde da Letícia. Quando cheguei no prédio, Benedito me parou na portaria. Seu Juca, apareceu um homem aqui perguntando pela dona Letícia. Disse que era irmão dela, mas... não sei. Achei ele estranho. Meu sangue gelou. Que tipo de homem? Uns 30 e poucos anos, alto, moreno. Estava nervoso, andando de um lado para o outro. Perguntou em que andar ela morava, quantas pessoas moravam no apartamento. Rodrigo. Somehow, de alguma forma, ele tinha descoberto onde estávamos. Onde ele está agora? Saiu faz uns 20 minutos. Disse que ia voltar. Subi correndo para o apartamento. Letícia estava na sala com Miguel no colo e João Pedro grudado nela como um protetor mirim. Todos os três estavam pálidos. Conta o que aconteceu, pedi, tentando manter a voz calma. Alguém tocou o interfone. Letícia começou com a voz trêmula. Disse que era entregador. Quando atendi o porteiro eletrônico, vi que era ele. Rodrigo? Ele estava lá embaixo, olhando para cima, acenando. Desligaram o interfone rapidamente, mas ele ficou na calçada por muito tempo, só olhando. João Pedro, que havia ficado em silêncio até então, falou: Eu vi ele da janela, pai. Ele estava com cara de bravo, igual quando brigava com a mamãe. A palavra pai, saindo naturalmente da boca do menino, me deu forças. Eu era o pai deles agora, e pais protegem sua família. Vocês fizeram certo em me chamar, disse, abraçando todos os três. Ninguém vai machucar vocês, prometido. Liguei imediatamente para a delegacia de Montes Claros e falei com o Dr. Henrique. Impossível, foi a primeira reação dele. Rodrigo está preso, verifiquei ontem mesmo. Então alguém está mentindo ou ele saiu sem vocês saberem. Vou verificar agora e te ligo de volta. Enquanto esperava, tranquei todas as portas, fechei as cortinas e pedi para Benedito não deixar ninguém subir sem minha autorização expressa. O telefone tocou 15 minutos depois. Juca, tenho notícias ruins, disse Dr. Henrique. Rodrigo conseguiu um habeas corpus na segunda instância. Saiu ontem de manhã. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. Como assim? Você disse que ia ser difícil ele conseguir liberdade. Advogado bom, lacunas no processo, alegação de prisão indevida. Essas coisas acontecem. A voz do delegado transparecia frustração. Mas ele tem medida protetiva. Não pode se aproximar de Letícia a menos de 500 metros. E o que adianta uma medida protetiva se ele já está aqui em Goiânia? Vou emitir um mandado de prisão por descumprimento da medida protetiva. Mas você precisa registrar um boletim de ocorrência aí em Goiânia para formalizar a violação. Desliguei o telefone e olhei para minha família.
Letícia tinha voltado a ter aquele olhar assombrado dos primeiros dias. João Pedro se agarrava na mãe com medo. Miguel, sem entender nada, chorava no colo dela. "Ele vai nos levar embora?" perguntou João Pedro com a voz pequena. "Ninguém vai levar vocês de mim", respondi com firmeza. Ninguém. Passou o resto da tarde sem novidade. Eu cancelei a viagem para Salvador e fiquei em casa, vigiando pelas janelas, atento a qualquer movimento estranho. Letícia mal conseguia comer. Estava sempre sobressaltada com qualquer barulho. À noite, depois que as crianças dormiram, conversamos baixinho na cozinha. "Como ele descobriu onde estamos?" ela perguntou. "Não sei. Talvez tenha contratado um detetive. Talvez tenha pressionado alguém em Montes Claros. Juca, e se ele tentar entrar aqui? E se fizer alguma coisa com os meninos?" Segurei as mãos dela, que tremiam como folhas ao vento. "Letícia, escuta o que vou te falar. Ele vai ter que passar por cima do meu corpo para chegar em vocês. Entendeu? Por cima do meu corpo morto." Ela começou a chorar baixinho. "Eu não quero que você se machuque por nossa causa. Você já fez demais por nós." "Letícia", interrompi suavemente, "vocês não são um favor que estou fazendo. Vocês são minha família. E homem de verdade protege sua família. Mas e se? Não tem e se. Rodrigo é um covarde que só se sente forte machucando mulheres indefesas. Comigo, ele vai ter que lidar de igual para igual." Na manhã seguinte, levei João Pedro para a escola pessoalmente e conversei com a diretora sobre a situação. Ela garantiu que nenhum estranho entraria na escola sem identificação e que ficaria de olho especial no menino. "Se alguém que não seja você ou a mãe vier buscar ele, chamamos a polícia na hora", prometeu a professora Mariana. De volta para casa, passei no departamento de polícia civil e registrei o boletim de ocorrência por descumprimento de medida protetiva. O delegado, Dr. Carlos, me recebeu com atenção. "Vou mandar uma viatura fazer rondas na região", prometeu. "E se ele aparecer de novo, pode ligar direto para o 190. "Obrigado, doutor. Mas quero deixar claro, se ele tentar entrar na minha casa ou ameaçar minha família, vou me defender." "Entendo, seu João. Só tome cuidado para não exceder a legítima defesa." O dia passou tranquilo, mas a tensão estava no ar. Letícia pulava com qualquer barulho. Miguel sentia a ansiedade da mãe e ficava mais choroso, e eu não conseguia me concentrar em nada que não fosse a segurança da família. Foi à tardinha, quando voltávamos da escola com João Pedro, que vimos. Rodrigo estava encostado num carro preto na esquina da nossa rua. Quando nos viu, sorriu e acenou, como se fosse um encontro casual entre velhos amigos. "É ele", sussurrou João Pedro, se escondendo atrás de mim. "Entra no prédio", ordenei para eles. "Rápido. E você?" "Vou conversar com ele." "Juca, não vai lá." Letícia me segurou pelo braço. "Ele pode ter uma arma." "Se tiver, a polícia vai ficar sabendo, mas alguém precisa deixar claro para ele que não tem medo." Esperei Letícia e João Pedro entrarem no prédio. Benedito, que já estava ciente da situação, trancou a porta de vidro e ficou observando. Então, caminhei na direção de Rodrigo. Ele estava diferente, mais magro, com olheiras profundas, barba por fazer. A prisão não havia sido gentil com ele, mas os olhos continuavam com aquela mesma fúria que vi na ponte naquela noite fatídica. "E aí, caminhoneiro?" ele disse quando me aproximei, mantendo um tom falsamente amigável. "Como vão as coisas? O que você quer, Rodrigo?" "Quero minha família de volta, minha mulher, meu filho." "Eles não são sua família e nunca foram sua propriedade." Ele riu, mas era uma risada sem humor. "Você acha que pode chegar do nada e roubar a família de outro homem? Acha que pode brincar de papai com meu filho?" João Pedro me escolheu como pai. Miguel nasceu nas minhas mãos. Letícia decidiu construir uma vida nova. Ninguém roubou nada. Eles fugiram de você. A máscara de civilidade caiu do rosto dele.
Eles são meus, gritou, chamando a atenção de alguns transeuntes. Eu construí aquela família, cuidei dela quando ninguém mais queria. Cuidou? Amarrando ela numa ponte? Ameaçando matar os próprios filhos? Eu nunca ia machucar eles de verdade, era só para ela entender que não podia fugir de mim. Rodrigo, escuta bem o que vou te falar uma vez só. Sai de Goiânia, volta para Minas, refaz sua vida, esquece que eles existem, é melhor para todo mundo. E se eu não quiser? Me aproximei mais dele, baixando a voz. Aí você vai descobrir que caminhoneiro que rodou o Brasil inteiro conhece gente em todo lugar. E nem toda essa gente respeita muito a lei. Era mentira, é claro, mas Rodrigo não sabia disso. Ele me encarou por um longo momento, tentando avaliar se eu estava blefando. Então, deu um passo para trás. Isso não acabou, murmurou. Eles são meus e vou recuperar o que é meu. Se aparecer aqui de novo, chamo a polícia. A polícia não pode me proteger para sempre, caminhoneiro. Ele entrou no carro e saiu em disparada, deixando um cheiro de pneu queimado na rua. Voltei para o prédio com o coração batendo acelerado. Letícia me esperava na portaria, pálida de preocupação. O que ele disse? Nada que eu não esperasse. Ameaças vazias de um homem desesperado. Juca, acho que devemos sair de Goiânia, ir para outro lugar, mais longe. Não vamos fugir de novo, respondi com determinação. Essa é nossa casa. Aqui João Pedro tem escola, Miguel tem pediatra, você tem suas amigas do prédio. Não vamos deixar aquele doente destruir mais uma vez a vida de vocês. Mas e se ele voltar? Se voltar, vai encontrar alguém preparado para recebê-lo. Naquela noite, depois que todos dormiram, fiquei na varanda observando a rua. A cidade continuava sua vida normal. Carros passando, pessoas voltando do trabalho, crianças brincando na praça. Vida comum, pacata, segura. Mas eu sabia que em algum lugar dessa mesma cidade, um homem perigoso estava planejando como recuperar o que considerava sua propriedade. E pela primeira vez, desde que salvei Letícia naquela ponte, tive medo. Não medo por mim, medo por eles. Medo de que minha tentativa de proteger uma família acabasse destruindo ela. Mas quando olhei através da janela e vi Letícia dormindo, tranquila, com Miguel no berço ao lado, quando ouvi João Pedro respirando calmamente no quarto dele, soube que não tinha escolha. Rodrigo queria uma guerra, então teria uma guerra. Mas dessa vez, ele não estava lutando contra uma mulher indefesa. Estava lutando contra um homem que havia perdido uma família há 15 anos e não estava disposto a perder outra. E homens assim são perigosos quando acuados. Os 3 dias seguintes foram de uma tensão que cortava o ar como lâmina. Rodrigo não apareceu mais na nossa rua, mas eu sabia que ele estava por perto. Era aquela sensação de ser observado, de ter alguém esperando o momento certo para atacar. Mudei completamente nossa rotina. Levava João Pedro para a escola por caminhos diferentes. Fazia compras em horários alternativos. E sempre ficava atento aos retrovisores quando dirigia. Letícia estava exausta. Dormia mal, sobressaltava com qualquer barulho, e Miguel sentia a ansiedade dela através da amamentação, ficando mais agitado que o normal. Era como se toda a cura dos últimos meses estivesse sendo desfeita pela simples presença daquele homem na cidade. Não aguento mais viver com medo, ela confessou numa manhã de quinta-feira, enquanto embalava Miguel, que chorava inconsolavelmente. É como se ele tivesse voltado a controlar nossa vida, mesmo sem estar aqui. Ele não controla nada, respondi, pegando o bebê no colo para dar uma folga para ela. Estamos tomando precauções, não vivendo com medo. Qual a diferença? A pergunta me pegou desprevenido. Olhei ao redor do nosso apartamento. Cortinas sempre fechadas, porta trancada com corrente, telefone da polícia grudado na geladeira. Realmente parecia uma prisão. A diferença é que isso vai acabar, prometi, de um jeito ou de outro. Foi na sexta-feira à noite que Rodrigo fez sua jogada.
João Pedro estava no quarto fazendo lição de casa, Miguel dormia no berço e Letícia tomava banho. Eu estava na cozinha preparando o jantar quando ouvi um barulho estranho vindo da área de serviço. Era um arranhar suave, como se alguém estivesse tentando forçar a janela. Peguei uma faca de cozinha e me aproximei devagar. A janela da área de serviço dava para o pátio interno do prédio. Teoricamente, ninguém podia chegar lá do lado de fora. Mas quando abri a cortina, meu sangue gelou. Rodrigo estava pendurado na estrutura externa do prédio, tentando forçar a janela. Tinha subido pelos canos de esgoto como um animal desesperado. Quando me viu, sorriu com uma expressão de loucura pura. "Oi, caminhoneiro", disse, batendo no vidro. "Deixa eu entrar. Só quero conversar com minha família." "Sai daí, Rodrigo", ordenei, segurando firme na faca. "A polícia já está vindo." Era mentira. Ainda não tinha chamado ninguém, mas precisava ganhar tempo. "Não tem polícia nenhuma vindo", ele riu. "Vocês acham que podem me enganar? Estou observando vocês há dias. Sei exatamente quando vocês estão sozinhos." Ele tinha razão. Eram quase 9 da noite de uma sexta-feira, horário em que as viaturas estavam ocupadas com outras ocorrências e Benedito já tinha saído de serviço. "O que você quer?" "Quero minha mulher e meu filho, e quero que você suma da vida deles." "Já te falei, eles não são seus, nunca foram." "São meus!" gritou, perdendo completamente o controle. "Eu cuidei dela quando ninguém queria, eu dei tudo para ela, ela me deve isso." O grito acordou Miguel, que começou a chorar no quarto. Ouvi Letícia desligar o chuveiro rapidamente. Tinha percebido que algo estava errado. "Juca!" ela chamou do banheiro. "Está tudo bem?" "Fica no banheiro", gritei de volta, "e tranca a porta." Rodrigo aproveitou minha distração para quebrar o vidro da janela com o cotovelo. Cacos espalharam pelo chão da área de serviço enquanto ele tentava entrar. Corri em direção a ele com a faca, mas o espaço apertado da área de serviço me atrapalhava. Rodrigo conseguiu passar meio corpo pela janela antes que eu chegasse. Tentei golpeá-lo, mas ele agarrou meu pulso com uma força desesperada de homem que não tem mais nada a perder. Lutamos ali, meio dentro, meio fora da janela, enquanto Miguel chorava no quarto e João Pedro gritava perguntando o que estava acontecendo. Rodrigo era mais jovem e estava movido por uma fúria cega. Conseguiu me desarmar e me empurrou contra a parede. "Agora você vai sair da minha frente", rosnou, pegando a faca do chão. "E vai deixar eu levar minha família embora." Nunca cuspi sangue, tinha mordido a língua na queda. "Vai ter que me matar primeiro." "Se for preciso." Ele ergueu a faca e por um segundo achei que minha vida ia terminar ali, naquela área de serviço apertada, deixando minha nova família desprotegida. Mas então ouvi uma voz que me surpreendeu. "Solta ele." Era Letícia. Estava na porta da área de serviço, vestindo apenas um roupão, mas com uma expressão que não via nela desde aquela noite na ponte. Não era medo, era determinação pura. "Letícia!" Rodrigo se virou, esquecendo momentaneamente de mim. "Meu amor, vim te buscar. Vamos embora daqui, começar de novo." "Solta ele." Ela repetiu, dando um passo para frente. "E sai da minha casa." "É sua casa? Essa não é sua casa. Sua casa é comigo. Nossa família é comigo." "Nossa família?" Letícia riu, mas era uma risada sem humor. "Rodrigo, você amarrou sua própria namorada grávida numa ponte para morrer. Que tipo de família é essa?" Eu estava nervoso. "Você me deixou maluco, mas agora está tudo bem. Podemos recomeçar." "Não, Rodrigo. Não podemos, porque eu não sou mais a mesma mulher que você conheceu." Aproveitei a distração dele para me levantar devagar. A faca ainda estava na mão dele, mas agora estava apontada para baixo. "Como assim não é a mesma?" ele perguntou confuso. "A mulher que você conheceu tinha medo. Achava que merecia ser tratada mal. Pensava que amor significava controle." Letícia deu mais um passo. "Mas essa mulher morreu naquela ponte e renasceu quando Juca me salvou."
Ele te lavou a cabeça, te encheu de ideias erradas. Ele me mostrou o que é amor de verdade. Amor que protege sem controlar. Amor que cuida sem machucar. Amor que respeita minhas escolhas. João Pedro apareceu atrás da mãe, segurando Miguel no colo com cuidado de irmão mais velho. Vai embora, gritou para Rodrigo. Você não é nosso pai. Nosso pai é o Juca. Ver aquela criança de 7 anos protegendo o irmão bebê enquanto enfrentava o homem que havia aterrorizado sua família foi a coisa mais corajosa que já presenciei. João Pedro, vai para o seu quarto, ordenou Letícia, mas o menino balançou a cabeça. Não vou deixar você sozinha com ele de novo, mãe. Rodrigo olhou para a cena. Letícia de pé, desafiadora, João Pedro protegendo o irmão, eu me recuperando para continuar lutando, e algo se quebrou dentro dele. Não era a família submissa e apavorada que ele tinha deixado. Era uma família de verdade, unida, forte. Vocês me traíram, sussurrou com lágrimas nos olhos. Eu amava vocês. Não, Rodrigo. Letícia falou suavemente agora. Você nos possuía. Isso não é amor. Eu fiz tudo por vocês. Explodiu de novo, erguendo a faca. Foi quando ouvi o barulho mais bonito do mundo. Sirenes se aproximando. Alguém, provavelmente um vizinho, tinha chamado a polícia por causa dos gritos e do barulho da janela quebrada. Rodrigo ouviu também. Olhou ao redor como um animal encurralado, percebendo que não tinha mais saída. Isso não acabou, murmurou, mas já não havia convicção na voz. Vocês vão se arrepender. Acabou sim, respondi, me colocando entre ele e minha família. Agora sai daqui antes que eu faça algo que vamos nos arrepender. As sirenes estavam cada vez mais próximas. Rodrigo jogou a faca no chão e tentou sair pela janela, mas estava nervoso demais. Escorregou nos cacos de vidro e caiu no pátio interno do prédio com um baque surdo. Quando a polícia chegou, encontrou ele inconsciente lá embaixo, com ferimentos na cabeça e no braço. Desta vez, não haveria habeas corpus nem advogado esperto. Tentativa de invasão de domicílio, ameaça com arma branca, descumprimento de medida protetiva, os crimes estavam bem documentados e tinham testemunhas. Ele vai ficar preso por muito tempo, garantiu o delegado Dr. Carlos, quando veio tomar nosso depoimento. E quando sair, vai estar sob liberdade vigiada. Se chegar perto de vocês de novo, volta direto para a cadeia. Depois que todos os policiais saíram, ficamos os 4 no apartamento, processando o que havia acontecido. João Pedro finalmente chorou. Toda a coragem que mostrou durante o confronto se desfez agora que o perigo passou. Achei que ele ia machucar vocês, soluçou no meu colo. Não ia conseguir, respondi acariciando os cabelos dele. Nós somos uma família e famílias se protegem. Letícia estava em silêncio, segurando Miguel e olhando pela janela quebrada. Quando me aproximei, vi que ela também chorava, mas eram lágrimas diferentes. Está tudo bem? Perguntei. Estou livre, ela sussurrou. Pela primeira vez em anos, estou realmente livre. Como se sente? Ela me olhou com um sorriso que iluminou todo o apartamento. Sinto como se pudesse voar. Naquela noite, depois de tapar a janela quebrada e colocar as crianças para dormir, ficamos na varanda conversando baixinho. A cidade estava calma, as ruas iluminadas, tudo voltando ao normal. Juca? Oi? Quando eu disse para o Rodrigo que você me mostrou o que é amor de verdade, foi só para confundir ele. Eu entendo. Não foi não. Ela segurou minha mão. Foi verdade. Olhei nos olhos dela e vi algo que não estava lá antes. Não era gratidão, não era dependência. Era amor, verdadeiro, livre, escolhido. Letícia, eu sei que ainda é cedo. Sei que preciso me curar completamente. Mas quero que você saiba que... Ela respirou fundo. Que eu te amo. Não como alguém que me salvou, mas como o homem que escolhi para construir uma vida. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. 15 anos depois de perder tudo, o destino me deu não apenas uma segunda chance de ser pai, mas uma segunda chance de amar,
e ser amado. Eu também te amo. Respondi beijando a testa dela. Amo você, amo o João Pedro, amo o Miguel, amo nossa família. Nossa família, ela repetiu sorrindo. Gosto do som disso. Ficamos ali abraçados, olhando as estrelas sobre Goiânia. Lá embaixo, a vida continuava. Carros passando, pessoas voltando para casa, famílias jantando juntas. Vida comum, cotidiana, preciosa. E nós éramos parte disso agora. Não mais um caminhoneiro solitário e uma mulher fugindo da violência. Éramos uma família de verdade, forjada não pelo sangue, mas pela escolha mútua de amar e cuidar uns dos outros. Você sabe que vai ter que parar de viajar tanto, Letícia comentou. As crianças vão sentir sua falta. Já conversei com seu Antônio, ele tem umas rotas locais, Goiás e Mato Grosso. Dá para voltar para casa toda semana. E você não vai se arrepender de trocar a estrada pela vida em família? Olhei através da janela da sala, onde João Pedro dormia tranquilo no seu quarto e Miguel descansava no berço. Pensei em todas as estradas que percorri sozinho, todos os lugares que conheci sem ter ninguém para dividir as histórias. Letícia, dirigir sozinho pela estrada afora pode ser liberdade, mas voltar para casa, para uma família que te ama e precisa de você, isso é felicidade. Ela se aconchegou mais no meu peito. Então vamos ser felizes. Vamos sim. E pela primeira vez em 15 anos, quando fechei os olhos, não vi quilômetros de asfalto se estendendo ao infinito. Vi um futuro cheio de manhãs de domingo em família, aniversários para comemorar, formaturas para assistir, netos para conhecer. Vi uma vida que valia cada quilômetro percorrido para chegar até ela. A estrada me trouxe até minha família. Agora, eles eram minha nova estrada, não para fugir da vida, mas para abraçá-la completamente. E pela primeira vez em 15 anos, eu não estava com medo do que o futuro poderia trazer. Estava ansioso para descobrir. A estrada podia esperar. Minha nova família não.